eu Como que diria. o MBL começou, como que ele evoluiu e onde ele está hoje? O MBL tem 10 anos, né? Ele liderou as manifestações pelo impeachment da Dilma, né? Foi o grande mobilizador social do impeachment da Dilma Rousseff. Óbvio que teve outros movimentos muito menores, alguns sequer existem mais, mas o grande movimento catalisador do impeachment da Dilma, na parte de militância de rua, naquelas manifestações gigantescas que até pouco tempo atrás eram as maiores manifestações da história do Brasil, ali na Avenida Paulista e outros lugares também, mas também da parte de articulação política pelo impeachment da Dilma, né? Inclusive aquela foto do Kim com o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, né? Então, a parte da articulação política e da militância política e da guerra de narrativas nas redes sociais, também, claro que é importante a comunicação, foi tocada sobretudo pelo movimento Brasil Livre. Após lá, a gente elege alguns quadros políticos, a linha do MBL sempre foi de fazer a política também eleitoral, também legislativa, não só fazer essa militância e mobilização social, de comunicação e cultural também nas redes sociais, mas também ter quadros eleitos podendo fazer essa mudança de dentro do legislativo ou do executivo, se for o caso, né? E aí a gente elege alguns quadros ao longo dos tempos. Na eleição de 2018, vamos lembrar, sempre puxam isso, nós não apoiamos o Bolsonaro no primeiro turno, né? Apoiamos no segundo turno, quando a eleição é Fernando Haddad e Bolsonaro. A gente que lutou tanto contra o PT não podia apoiar o PT, resolvemos dar um voto de confiança para o Bolsonaro, né? Que logo já foi quebrado quando ele traiu boa parte das propostas que ele fez na eleição. Por exemplo, Ele teve que se vender pro Centrão, né? Ele teve que se vender pro Centrão, sobretudo porque ele tava perdendo a governabilidade ali. Lembra que o Bolsonaro sempre foi muito brigado com o Rodrigo Maia, né? Os próximos presidentes da Câmara ele já se dava muito bem, porque inclusive apoiou esses caras na eleição, né? Como, por exemplo, o Arthur Lira, né? E aí teve que lotear boa parte do governo pro Centrão, né? Com alguns escândalos de corrupção, como o caso da Codevasf, foram encontrados uma mala numa estatal loteada para um partido do Centrão, 100 milhões de reais, se eu não me engano, o valor desse nível. Corrupção no Ministério da Educação, chegou até o ministro da Educação preso, né, com dinheiro dentro de Bíblia, né, as pessoas esquecem disso. O próprio Ricardo Salles, quando saiu do Ministério do Meio Ambiente, saiu por um escândalo de corrupção que aconteceu no Ministério do Meio Ambiente, enfim, vários outros. E com o loteamento para o Centrão, né, aí são estatais ligadas ao Centrão. A gente sabe muito bem o que acontece quando o Centrão do Brasil ele pega uma estatal independente do governo. A ideia era não fazer esse tipo de coisa, mas por conta, sobretudo, da falta de governabilidade dele e também com um acordo entre o Centrão e um pedaço do Supremo Tribunal Federal, ele faz esse loteamento. E depois, né, o que eu acho mais grave do governo Bolsonaro é acabar com o combate à corrupção completamente no Brasil, né? Nós que somos do MBL, alguns bolsonaristas falaram que eram, né? Somos apoiadores da Operação Lava Jato. A gente viu todo aquele escândalo acontecer. A gente viu todos aqueles políticos serem presos. Né? A gente viu todos aqueles políticos devolvendo dinheiro, se delatando. Né? Declaradamente devolvendo dinheiro, delatando, contando tudo certinho, tudo muito provado. Né? E com o fim da Operação Lava Jato, boa parte desses políticos de esquerda, mas também os do Centrão, ou os ditos de direita, não considera, mas pode colocar, todos foram soltos. Né? Basta ver que hoje nós não temos nenhum político preso na Operação Lava Jato. O último a sair foi o Sérgio Cabral, né? Que foi condenado a 700 anos de prisão na somatória das penas e já tá solto. e como que sai? Não me lembro de ter passado. Acabou com a Operação Lava Jato, em resumo, né? O que aconteceu? Precisava enfraquecer o combate à corrupção, porque ia chegar no Flávio Bolsonaro. Né? E o grande acordo do Supremo Tribunal Federal, né, com alguns ministros aí sabidos, né, aquela famosa foto do Bolsonaro abraçando o Toffoli na reunião que culminou na indicação do Cássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal, enfraqueceu completamente o combate à corrupção. E veio também com a indicação, né, um dos piores erros do Bolsonaro, a indicação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Né? Augusto Aras, que tem várias publicações de defesa de Che Guevara, amigo pessoal de Zé Dirceu, já fez aniversário, seu amigo do Zé Dirceu, o Bolsonaro colocou ele na Procuradoria-Geral da República com a missão de acabar com a Operação Lava Jato. Né? E missão dada foi missão cumprida, né? Ele acabou com a Operação Lava Jato, foi desmantelando, e no fim, né, hoje não tem nenhum político preso na Operação Lava Jato, foi uma operação de salvar o Flávio, né? Outra missão de salvar o Flávio, que acabou deixando sequelas gigantescas para o Brasil, e a gente já pode entrar daqui a pouco nesse caso, foi a questão da Operação Lava Toga, que era uma operação que tinha os votos necessários no Senado Federal para investigar os ministros do Supremo. Né? O Flávio Bolsonaro ligou pessoalmente para os ministros, para os senadores, pedindo para tirar
essa assinatura pela CPI da Lava Toga, né? Inclusive foi aí que teve o racha do Major Olímpio com o Flávio Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro assume publicamente que pediu sim, que isso ia atrapalhar o governo Bolsonaro. Bom, enfim, não teve CPI da Lava Toga, né? E aí, agora, não teve uma CPI para investigar os superpoderes do ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora, eles estão com todos esses superpoderes que a gente sabe. Outra parte da operação Salva Flávio foi a Câmara dos Deputados, uma coisa rara, aprovou um projeto que limitava os superpoderes do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, né, com esse acordo que ele tinha com o Supremo Tribunal Federal, vetou esse projeto. Era um projeto que limitava os superpoderes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e o Bolsonaro vetou esse projeto, não deixou esse projeto ser sancionado. Inclusive, uma das diminuições dos superpoderes do STF seria acabar com a decisão monocrática, ou seja, um ministro, sem passar pelo pleno inteiro, poder dar uma canetada, tomar uma decisão e demorar meses, talvez anos, se for apreciada pelo pleno, né? Bolsonaro também vetou esse artigo desse projeto. Hoje o Bolsonaro foi condenado à prisão domiciliar por uma decisão monocrática. Então você olha e fala, cara, a gente alertava, gente, o Supremo Tribunal vai ficar muito forte, o Centrão vai ficar muito forte e a esquerda vai se fortalecer. O Bolsonaro, para salvar seu próprio filho, ele foi deixando essas coisas andarem sem saber que tiro no pé. Amanhã vai ser outro dia. Dito e feito, o Supremo Tribunal Federal absolutamente forte, o Centrão absolutamente forte, né? As emendas parlamentares do tamanho que tá, o próprio fundo eleitoral do tamanho que tá, e o Supremo Tribunal Federal sem ter uma investigação, que seria a CPI da Lava Toga barrada pelo bolsonarismo, e com todos esses superpoderes, já que o Bolsonaro vetou todos esses... essa diminuição dos superpoderes do STF. Ou seja, quando a gente viu tudo isso, a gente falou, cara, eu sou de direita e eu critico o fim da Operação Lava Jato. Esse aí de esquerda, sabe? Entendi. Se você é contra acabar com a Lava Jato e soltar o Zé Dirceu, você é de esquerda. Tipo, não. O cara com o Zé Dirceu fica preso. Sim. Quem libertou esses caras todos foi o bolsonarismo. É eles que se explica pro você. 8, 7, 6, 5, 4, 3,